capítulo 12. A colheita do bem. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Muitos anos haviam decorrido depois do transpasse de Miguel. Florence, depois da ocasião em que ouvira Miguel conversar com ela por meio da médium, jamais procurou que algo assim acontecesse novamente. Guardara em seu coração a chama ardente do seu amor do passado, sentindo-se muito próxima a ele, mas desejando viver sua vida novamente e ser feliz. Sentia que Miguel como que a abandonara. Na realidade, ela não mais o chamava. E ele sentia-se feliz pela verdade ter vindo à tona, sobre o valor roubado na casa de seus tios, e depois porque tinha imenso trabalho a fazer, auxiliando a equipe de socorro aos condenados àquele umbral. É que, conscientizando-se da realidade do espírito, Miguel não se fixava no passado, procurando esquecer sua amargurada queda e dedicando-se muito para que algum dia pudesse voltar a ver seu tão querido pai e rever a mãe, que perdera ainda pequeno. Oh, o quanto lhe faltara o afago materno, aquele olhar tão terno que o envolvia quando chorava à noite, perdendo o sono e desejando saltar para os seus braços maternos. Como estaria ela? Miguel ficou imaginando, em sua hora de lazer, quando estava a descansar da labuta diária. Como estariam seus pais na espiritualidade? E, perdendo-se em divagações belíssimas, foi despertado por Fidelis, outro colaborador da casa. Lembranças. Lembravas o amor? Estás com a face de um garoto que recebeu um belo brinquedo. Lembrava meus pais, precisamente minha querida mãe. Contou-me papai que era tão dócil, tão meiga. Quando será que poderás vê-los? Sim, isso eu iria perguntar. Bem, não poderia dizer-te, mas Sebastião pediu para o encontrares. Tem bela surpresa para ti. Miguel saiu de lá com o coração aos pulos, a fim de ter com o diretor da casa no gabinete. Sebastião levantou-se cumprimentando-o. Ora, meu filho, senta-te que desejo falar-te. O que desejas, Sebastião? Bem, para começar, estamos felizes contigo, meu filho. Vossa amabilidade e simpatia a tratar com o ser desesperançado que chega das zonas escuras, tão desejoso de amor, permitiu que o Pai de amor te recompensasse. Recebeste licença para acompanhar a Anacleto e Fidelis, que levarão o irmão Narciso, que receberá alta daqui, ao lugar onde teus pais se encontram. Poderás finalmente vê-los, mas é só por alguns dias. Que tal? Gostaste? Puxa, estava agora mesmo a relembrar como estaria a face de minha mãe. Fico imensamente feliz pela notícia. Teus pais já estão cientes e aguardam entusiasmados por esse dia. Ah, tem outra notícia para te dar. Aliás, duas. A primeira é que Frederico recupera-se do tempo em que passou nas zonas inferiores e depois do longo sono começa a acordar. Na volta do trabalho poderás vê-lo. Antes, Justino estará conversando com ele. A segunda é que Samantha já está recuperada. Quanto ao tratamento intensivo, por muitas vezes chamou teu nome. Deseja reabilitar-se, trabalhando a teu lado. A meu lado? Samantha, reformulada depois de tantos anos, pensa ter imensa vontade de auxiliar o próximo e pediu-me para, com outros auxiliares há mais tempo na casa, designar-se a jovens que se influenciaram por traficantes nas escolas, dirigindo-lhes palavras de estímulo à sua recuperação. Bem, terei prazer em ensinar-lhe alguma coisa, mas terá a humildade e a paciência necessária? Bem, isso o tempo dirá, mas pelo que comecei a conhecer sobre ela, o que vejo claramente é que precisamos preparar-lhe nova encarnação. Por quê? Não sei, mas acho que esse bom ânimo que ela demonstra ter é só aparente. Seu contagiante ânimo talvez não passe de fumaça sem fogo. Mas afinal, em que tempo estamos? Ora, perdi-me no tempo, Sebastião. Já está no momento em que nos chamarão para reencarnarmos? A reencarnação é um assunto que precisamos tratar com muita cautela, filho.
casos há em que urgem voltar à terra os hóspedes às zonas de difícil acesso, onde a alma endurecida não quer reassumir seu posto de filho do Altíssimo e não reconhece o Pai como Criador de todas as coisas. Anima-se apenas em odiar somente, e sua revolta o torna por séculos até como compacto e denso animal perambulante de zonas obscuras. Assim ele sente-se que é, e assim não desistirá, conquanto não renascer novamente em quadro muito triste, mas que o fará analisar a verdadeira razão da vida na carne, e por meio do sofrimento, reabilitar-se interiormente, deixando a chama do amor desenvolver-se dentro de si. No caso de Samantha, a reencarnação será ponto decisivo, escola onde aprenderá a não cair em tentações duvidosas que novamente poderão levá-la a outro tipo de repreensão divina. Samantha aqui estudou, teve inúmeras aulas, reingressou em um educandário sobre as leis morais ensinadas pelo Nosso Senhor. Contudo, para ver se aprendeu as lições sobre o amor ao próximo, a única fórmula é fazer um teste no trabalho que escolheu aqui como colaboradora da casa. Caso desista ou se revolte novamente, então teremos que partir para a segunda proposta, mas não sem antes termos consciência que esse será o caminho escolhido pelo plano maior. Agora tu, no momento, meu filho, és chamado novamente para permaneceres sem detença, pois ainda és muito útil nesse lugar. Ainda deves prestar inúmeros auxílios. Então, não acompanho Anacleto e Fidelis? Não poderei ver meus pais? Irás vê-los, mas não poderás se demorar naquele lugar ainda. Peço-te um pouco mais de paciência, meu filho. Afinal, o sucesso do trabalho desejado por Samantha deverás tu mesmo analisar. Mais alguns dias e para lá irás. Sim, falou cabisbaixo. O amor ao serviço divino, servindo ao nosso próximo, nos encaminha para isso. E voltando-se ao diretor, perguntou a ele: Sebastião, como estará Florence? Não mais a vi. Não tem também pensado em mim. Esqueceu-me? As almas que se amam sempre se reunirão novamente. O amor é elo de grande força, pois as almas se atraem e se encontram pela afinidade. Mas venhas, apreciemos isso na grande tela. Miguel imaginou-se em Amsterdã e sentiu-se novamente um estudante de medicina. Suas lembranças fizeram seu coração bater em seu peito, e baixando os olhos, comentou: Tenho receio, Sebastião. Algo me diz que ela me abandonou. Ora, meu filho, cada um tem seu livre-arbítrio. Os casamentos são encaminhados por determinação superior, lembre-se disso. Mas, se tanto nos amamos, difícil deveria ser apaixonar-se novamente. Venha ver por si próprio, pense nela agora. Luz imensa apareceu na tela e como um raio atravessou o universo ali, de fronte o olhar persistente de Miguel. O globo terrestre surgiu com toda a sua beleza azul e a imagem foi baixando até penetrar no recinto onde Florence, sentada em uma poltrona, embalava um ser muito pequenino, cantando uma cantiga de ninar. Quem é? Embala quem, Sebastião? Será seu filho? Olhe para sua imagem, Miguel. Oh, está tão envelhecida, mas guarda ainda tanta beleza. A criança é seu netinho. Olhe, ouça. Florence parou de cantar e examinou-se. Mexeu na cabeleira já grisalha e colocou as mechas caídas para trás das orelhas. Levantou-se, olhou para seu roupão. Veja, disse ainda Sebastião, Florence sente como se alguém a estivesse examinando. Nisso, a mulher que Miguel amava ergueu a criança em seu colo e comentou: Miguelzinho, temos que dormir. O sol já está a se pôr e em breve tudo estará escuro. Vamos, meu amor? Colocou-o no berço e embalou-o até adormecer. Sebastião olhou para Miguel e viu seu rosto lavado em lágrimas. Sim, ela ainda o amava, e esse amor jamais foi esquecido. Pedira para que a criança fosse chamada de Miguel em homenagem ao homem que ainda, talvez de outra forma, amava. Então, meu filho, que me dizes? Inquiriu o mentor. Miguel nada respondeu naquele momento, mas suspirou longamente. Deixando o lugar, ambos dirigiram-se para o saguão, calados.
Depois de algum tempo, Miguel ainda soluçava. Mesmo assim, dialogou com Sebastião. Agradeço aquele momento a ti, Sebastião. Espero não ter te angustiado com minhas lágrimas. No entanto, morro internamente, em mescla de tristeza e dor, mas também de felicidade e prazer. Angustiado? Por quê? Ora, conheço teus sentimentos, meu filho. Eu mesmo já passei por fato semelhante. Sei que ficaste muito ansioso naquele momento. Contudo, já tens algum conhecimento e sabes que a vida continua para as pessoas que deixamos lá. Porque eu poderia estar também embalando meu próprio neto. Oh, ela tirou-se em outros braços e abandonou-me. Filho, voltarás a ver Florence para perceber que a vida que ela leva não foi assim tão resolvida. Eu fui o culpado de tudo. Poderia estar a seu lado agora. Bem, eu nada posso dizer a não ser que esqueças o passado. Uma encarnação perdida não é algo que desejamos. Contudo, quando na Terra, nos sentimos invulneráveis à morte. Achamo-nos eterno. Como falei a ti, também eu perdi-me em desesperação séculos atrás. E hoje aqui me encontro com a finalidade de socorrer e auxiliar, assim como tu começaste a fazer. Esse é o resultado das drogas que carregam e eliminam o autor de sua desgraça. Ó, viste a infinidade de almas que aqui adentram, não? Quase todos jovens, a maioria delinquentes, que quase não conseguem nem sequer dizer seus nomes. Como darmos um final nisso, Sebastião, se ninguém sabe o que se passa depois do desencarne? Infelizmente, não temos vontade suficiente para, quando encarnados, largarmos o vício, mas digo-te uma coisa: existe sim uma fórmula para adquirirmos esta força. Talvez a única fórmula, que é nos agarrarmos com todas as forças a Jesus. Se todos soubessem o valor da oração, aquela prece declinada com toda a nossa alma, a que eleva nosso espírito e nos faz subir aos céus, permitindo-nos chegar próximo aos anjos, ó, esta sim é a prece que jamais deixará de ser atendida. Somos, infelizmente, incrédulos ou oramos da boca para fora. Fala-me, que efeito fará a oração periódica que não sai do coração? São imagens mentais de nossos problemas que vemos, enquanto decoradamente falamos as palavras repetitivas. O Pai, meu filho, está sempre pronto a nos receber de braços abertos. E se estamos desesperados, se nos entregarmos a Ele pedindo a coragem e a força, Ele nos dará as forças necessárias para largarmos o vício. Na Terra, o caminho da vitória é o conhecimento espiritual aos jovens. Isso já está começando a ser tratado, filho. Contudo, custará um bocado para que se divulgue a todo o planeta a doutrina cristã como nos primeiros dias do cristianismo. Essa revolução da alma está ainda recém começando. E pobre do que estão a cair nesse vale profundo que temos por aqui. Viste, temos muito trabalho pela frente. Sem dúvida. E esse alerta que me deste me fez lembrar do trabalho que tenho a fazer nesse momento. O trabalho é e sempre será a cura de todas as nossas chagas. Vá, que seja sempre assim, filho, sempre labutando para o bem do teu próximo e o próprio bem. Florence sorrira, colocando seu netinho adormecido em seu leito. Levantou a cabeça, cerrou os olhos e imaginou Miguel. Ela havia envelhecido. No entanto, ele ainda era jovem e assim permaneceria. O que diria ele se a visse daquela maneira? A reconheceria? Ah, se ele soubesse o que estava sendo a vida dela com o segundo esposo. Florence seguiu até a janela do dormitório de Miguelzinho e abriu-a. Um ar fresco e quase gélido envolveu-a, sacudindo suas finas tranças grisalhas caídas sobre os ombros. Durante o dia, usava-as sempre levantada acima da cabeça, prendendo-as com um pequeno pente medalhão. Respirou fundo e olhou para o céu, imaginando Miguel em alguma estrela distante. Ah, meu amor, por que partiste? Por que me abandonaste, largando-me nesta vida cruel? Sinto saudades, querido, e desejaria estar ao teu lado neste momento. Não fosse o neto amado e essa criança que é toda a minha alegria,
Sei que peco, Miguel, amando-te como antes, e sei que foi por este amor, para esquecer-te e não enlouquecer, que me deixei levar pela euforia de uma vida a dois. Tudo foi sonho, tudo ilusão, fantasias como as algas que as ondas do mar carregam até a beira da praia. Jamais pude esquecer-te, e meu esposo sentiu meu desafeto. Jamais te tirei do meu pensamento. Oh, se estivesses aqui. Miguel sentiu aquele amor envolvendo em forma de calor agradável, que penetrou em seu coração como bálsamo curador e todo o carinho do afeto distante. Sabendo que vinha de Florence e adivinhando seus pensamentos, respondeu a ela: Sei, querida, que nunca me esqueceste. Sei também de todo o mal que fiz a ti. Mas nada adianta viveres o passado. Agora é época de amar e ser feliz. Dedica-te ao esposo como se fosse teu maior arrimo. Tenha cuidados com ele, expresse seus sentimentos mais amorosos ao homem que te fez ressuscitar, pois estavas morta para a vida. Agradeça-o pelo lar, pela filha amada, pelo netinho e não te abandones mais a pensamentos furtivos que o enciumarão. Anda à frente, querida, até o dia de pudermos nos reencontrar. Assim estarás cumprindo com a missão familiar, sempre abençoada. Florence acalmou-se de uma maneira extraordinária. Aquele telefonema do céu não o vira. No entanto, aceitara de fato as palavras de Miguel, pois decidida falou a si mesma: Não é justo para Simão minha renúncia ao leito. Com ele tive minha filha Luísa e por ele agora a criança que me faz feliz. Penso que estive errada por longos anos. Devo tratar meu esposo com mais ternura. Afinal, estamos ficando velhos e o que seria de mim sem ter ao lado alguém na minha velhice? Pobre Simão. Sinto que lhe devo uma desculpa por todos esses anos de desafeto. Miguel sentiu o pensamento de Florence e sorriu. Sim, pensou, os pensamentos são captados pelas pessoas que se amam. Procurou por Justino. Diga-me, Justino, sabes por quais mecanismos somos capazes de ler os pensamentos? Ora, meu irmão, mais do que ninguém, sabes que pensamento é força e energia. Na Terra chamam de telepatia, que mais não é que isso que te falo. Quando fazemos nossas preces, elas não são recebidas imediatamente, é porque canalizamos nossas energias para Deus. Assim é aqui conosco. Sentimos quando falam conosco. Ouvimos-lhe até a voz, só não podemos vê-las. No entanto, para isso, temos outros instrumentos que já conheces. Então, achas que ela ouve-me quando nela penso? A ligação se transmite pelas nossas afinidades. Sabes que tudo é sintonia. Lembra quando descemos ao vale que devíamos sempre ficar com o pensamento elevado a Deus e que não deveríamos nos envolver com o choro e ranger de dentes dos infelizes ali, todos chamando-os angustiosos por socorro? Não existem jovens apaixonados que adivinham quando um está pensando no outro, às vezes até os mínimos detalhes, e desejam comer, o que querem fazer, tudo? É verdade, mas muitos acham que isso é invenção dos loucos. Muitos não podem ler o pensamento, assim como são poucos os que veem os espíritos. Por isso, neles não acreditam, mas em questão do pensamento, ele é força poderosa que não conseguimos apalpar, mas que cresce e se modifica, e por fim torna-se matéria. É o caso dos projetos arquitetônicos ou de nossas perspectivas de vida e de consumo. Pensamos, depois as projetamos e ei-las. Temo-las em mãos. A energia é o transformador da natureza. Imaginando o firmamento, podemos ver que nele tudo se locomove. Assim, o dia em que desvendarmos nossos olhos para a maravilha que é a nossa vontade, nosso querer e nossa mente, e vermos a quantidade de energia que o ser humano desperdiça em sua caminhada com tristeza, mágoas, desprezo, ódio e coisas não construtivas, esse tempo em que estamos despejando no nada a capacidade energética de nosso ser, poderíamos construir um edifício imenso com imensidades de dormitórios disponibilizados para os irmãos infelizes, com escolas de aprendizagem e conhecimento sobre a verdadeira felicidade. O medo é o inverso da energia produtiva.
é a força destruidora que nos faz atrair e facilitar os processos prematuros de violência e dor. No entanto, a mente direcionada para a luz cria, age, transforma e cura. Miguel ficou imaginando tudo que o destino recomendou a ele e pensou como o mundo seria melhor se todos os indivíduos usassem sua capacidade mental para fazer somente o bem. Miguel, por que não pedes licença para visitar Florence? Sei que está preparado para isso. Penso que terei primeiro que conversar com Samantha. Mais tarde, ver os meus pais, assim foi combinado. Mas assim que eu puder, voltarei ao lar de meus tios para ver como está Florence. Então procure Sebastião e, olha, lá vem ele. O mentor, caminhando no corredor imenso que ladeava o jardim florido, vinha sorrindo para Miguel, trazendo um documento nas mãos. Veja, meu filho, trago-te a licença para saíres por uns dias acompanhado de Anacleto, com a finalidade de reveres tua família. Mas Samantha? Ora, ela te aguardará por alguns dias. Tens o direito de sair por pouco tempo. Obrigado, Sebastião. Falávamos nesse momento no poder da mente, na telepatia e na força energética. Sinto que, às vezes, ficas com receio que eu te descubra os pensamentos mais íntimos, mas não te preocupes. Todos temos nosso livre-arbítrio e só nos cabe ler o que é de fato importante para o indivíduo ou para esta própria casa. Agora vá, prepara-te para verificar os personagens que te são caros. Miguel saiu apressado, com o coração aos pulos. Sim, aquela notícia dera a ele imensa alegria. Na manhã seguinte, saiu o grupo que levaria Narciso aos planos mais elevados. Miguel, com o coração descompassado, fora vibrante de felicidade e agradecia a Deus essa bênção. Que saudade sentia de seu pobre pai, pessoa que tanto amava e que fizera sofrer. Chegando aos portões daquele lugar, Adamastor já os esperava sorrindo. Narciso fora levado pelo assistente Inácio e Miguel aguardou por seus pais na entrada. Primeiro apareceu Horácio, com um sorriso enorme que mostrava a alva dentadura, e abraçou-o emocionado. Ó filho do coração, quanto agradeço a Deus essa bondade infinita. E o quanto agradeço a vós, meu estimado amigo, por tanto que fizesse e orasse para que eu pudesse sair daquele local de horrores. E mamãe? Onde está a minha mãe? Estará aqui em alguns segundos. Prepara-se para que a vejas bem, sem tanta emoção. Vamos aos jardins. Não os conhece. Miguel seguiu o pai através do portal imenso que mais parecia um arco que os levava diretamente ao paraíso, chegando a um jardim magnífico. O verde de uma beleza resplandecente, as flores de diversas espécies, algumas desconhecidas na terra. O lago à distância, aos pés de montanhas esplendorosas. A música suave, a luz radiante e aquela sensação de paz. Era um cenário perfeito. Ora, meu pai, mas o jardim é solitário. Esse é o nosso jardim, filho querido. O que consideramos belo para nós, talvez não seja tão belo para outro. No entanto, esse é para eu e tua mãe, o que chamávamos de verdadeiro paraíso. Por isso o recebemos como doação do alto. E olhes lá, adiante, naqueles ciprestes, vem caminhando tua mãe até nós. Vamos ao seu encontro. Mas ela é tão jovem, mais jovem que eu, meu pai. Sim, guarda a imagem que tinha quando partiu da terra. Miguel chegou-se até Isabel, ajoelhou-se frente a ela, apanhou suas mãos e beijou-a chorando. Mamãe, como me fizeste falta! Eu sei, meu filho, sei disso, mas levanta-te, meu menino, e vem abraçar sua mãe. Miguel sentiu-se pequenino entre aqueles ternos braços e despertou nele a infância e a necessidade de permanecer assim, comungando a ternura e a exaltação do amor verdadeiro, honesto e puro. Horácio, depois de um tempo de felicidade ao lado de Miguel, emocionado, disse: Bem, está na hora de ir-te. Quero dizer-te, meu filho, que nós estamos muito felizes com teu aprimoramento na seara do amor, onde serves e auxilias. Tens trabalhado muito, sabemos e nos rejubilamos com isso.
Oramos para que em breve venhas para cá e possamos permanecer um tempo, pelo menos, a acendermos novamente a chama de nosso amor nessa explosão de luzes que agora há pouco transformaram esse local. Infelizmente, teus instrutores já te aguardam e deves partir em breve. Ó, papai, só Deus sabe quando terei a oportunidade de estar com vocês. Talvez nunca chegue a vir para cá, depois dos erros que cometi. O que importa é o presente, meu filho. Sabes que o passado deve ser esquecido. Não te lembras de que Jesus disse à mulher adúltera: Estás livre dos teus pecados, mas vá e não peques mais. Sim, papai, mas cada vez que sinto essas saudades imensas, volto ao meu erro passado. Bem, tenho que partir. Isabel abraçou-o e despediu-se com um beijo em sua face. Não fiques triste, minha mãe. Sebastião falou-me que talvez eu retorne em breve. Adeus, papai. Adeus, meu querido anjo tutelar Isabel. Capítulo 13. Na velha Amsterdã. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Os servos da Casa Grande chegavam à Colônia Esperança e voltaram às suas atividades. Depois de uns dias, Miguel teve permissão para visitar Florence. Como adentrar no lar desconhecido da esposa que não tivera, mas que até este momento amava com todas as fibras de seu coração? Abandonou-se ao pensamento de como tudo seria, e procurando nada de mal imaginar, lembrando as palavras de Justino, relegou ao pai a bênção do bom projeto de amor, que deveria estar pronto e levar para envolver Florence. Anacleto e Miguel chegaram ao anoitecer. Miguel relembrou seu pai amado, sentindo o cheiro das águas nos canais e o frescor da noite primaveril perfumada. No entanto, entristeceu-se por pensar na encarnação que perdera. Seus pais e seus tios já não existiam, mas lembrando que não devia deprimir-se para não atrair vibrações negativas que somente iriam lhe prejudicar. Colocou seu pensamento somente na alegria em conhecer o netinho de Florence e na felicidade em revê-la. Subiram as escadarias do prédio central, onde sua amada agora residia com a família. Atravessaram o hall e se dispuseram a apreciar a sublime oração realizada por ela mesma nas condições de esposa terna e disciplinada, no momento da refeição noturna. Senhor, Deus do Universo e Pai de fraternidade, no momento anterior a esta refeição que faremos, quero agradecer-vos pelo alimento que dispomos para que nossa saúde se restabeleça. Sinto, Pai, que apesar das alegrias que me envolvem com o nascimento desse pequeno anjo, minhas forças se perdem, talvez pelos resquícios do passado distante, relembrando vidas que se foram e amores que perdemos, nossos pais e... Florence parou, sentindo o amor de Miguel a envolvendo e falou com ele em pensamento. Miguel, eu nunca te esqueci. Emocionado, ele envolveu em terno abraço, acalentando seu coração. Pertencemos um ao outro, querida, por muitas e muitas vidas. Quiçá conseguiremos acalentar nossos corações novamente em plano merecedor que, se Deus permitir, alcançaremos. Almas afins sempre estarão unidas. O que há, minha esposa? Perguntou Simão. Por que choras? Ó, senhor meu esposo, perdoai-me se algum dia vos fiz sofrer. Não digas isso. O que passou, passou. Soube que não deixasse de amar Miguel, mas sei também que me desse teu carinho e tua atenção por longos anos. Também tive meus deslizes. Não os conheço. Talvez estejas brincando comigo. Não, falo a verdade. Tempos atrás, o sentimento por teu primo me fez partir para outros romances, e sei que não pude ser um bom esposo. No entanto, agora desejo reabilitar-me dando-te, pelo menos, momentos de paz e amizade. Talvez naqueles dias passados tu soubesses que eu não estava sendo um esposo fiel. Eu me encolerizava porque pensavas em outro e me rejeitavas. Contudo, mais tarde notei tua transformação e me cientifiquei que eu não tinha razão para temer um fantasma desaparecido há tantos anos. 50 anos se passaram, querida. O sentimento por ti
perpetua em mim, mesmo que já idoso, mas nessa época a amizade fala mais alto do que 1000 interpretações indesejáveis sobre nossos sentimentos passados e dolosos. Miguel olhou para Anacleto e franziu o sobrecenho. Como havia passado tanto tempo? Florence estaria doente? Anacleto falou a ele que o tempo no plano espiritual é totalmente diverso ao tempo terreno e que ele examinasse melhor os pulmões de sua amada. Miguel aprofundou o olhar nas costas de Florence, penetrando-lhe com a visão. Bichinhos bacterianos andavam raivosamente pelos pulmões de Florence, com tamanha fúria que, de vez em quando, ela tossia, levando-os à boca com pingos sanguinolentos. E disse a Anacleto: tuberculose. Ó pobre amor, que não poderá receber cura. Simão, lançando a Florence um olhar significante de apoio e ternura, continuou: ultimamente, tenho-te feito feliz, querida? Sim, falou ela, apanhando com sua ainda delicada mão a mão de Simão. E, meu amigo, não deveis vos sentirdes infeliz quando eu partir, porque sinto que minha ida está próxima. Não penses assim, meu anjo. O mal que te acometeu é porque sofreste muito tuas perdas, principalmente agora no final, quando, achando-te ainda protegida pelos que te deram a vida, como se estivesses em berço fraternal, tivesses que enterrar os progenitores amados. A tristeza e as lamentações não nos são boas companheiras. No entanto, quando formos para a Áustria, passearás, vendo as belezas do local e olharás montanhas que farão sentir-te tão pequena em testemunha à grandeza do Pai, que esquecerás por momentos as antigas mágoas. Quem sabe, poderás apanhar novamente Miguelzinho ao colo assim que ficares bem novamente? Continuaram a ouvir a conversa do casal. Agora andemos, façamos a refeição gostosa para depois assistirmos à grande lua que lança seus raios de luz sobre os canais de Amsterdã, querida. Poderemos sair por um pouco? Gostaria de caminhar na praça, mas... Sim, ias dizer que o frescor da noite não te fará bem, não é? Sim, senhor meu esposo, adivinhastes. Florence, falou o homem, aproximando-se da amada companheira. Olha, querida, agora que estamos mais próximos, agora que não carregamos as mágoas antigas, peço-te que me chames com maior intimidade. A senhoria era para os tempos de antanho. Florence consentiu com a cabeça e sorriu. Logo, um acesso de tosse a fez retirar-se da cadeira e correr para o dormitório, atirando-se ao leito. Miguel seguiu-a com o esposo e perguntou a Anacleto se poderia dar-lhe alguns passes curadores. Anacleto confirmou com a cabeça, e Florence adormeceu calmamente. Ao desmembrar-se das vestes carnais, sentiu um susto ao ver Miguel ali, sorrindo. Miguel, és tu mesmo? Oh, estás sorrindo, meu amor. Viestes buscar-me? Não ainda, querida. Pelo que vejo, ainda tens algum tempo aqui, mas fique tranquila, porque tudo farei para que tenhas forças e coragem para suportar todas as vicissitudes da jornada que ainda te falta cumprir. Abraçou-a e depositou um beijo em sua testa. Mas estou tão envelhecida e tu ainda és tão jovem. Gostas de mim assim mesmo? Não estás te vendo. Como poderás ter certeza disso? Temos a idade de nossa alma, querida, do momento em que estamos passando. Quando nosso espírito levanta do corpo de carne que descansa, vemo-nos como somos interiormente ou como nos imaginamos ser. Se somos bons e felizes, sentimos-nos belo. Se somos tristes, vimos-nos feio. E se somos infelizes e pensamos no mal, ou se muito mal fizermos conforme vivemos na terra, então muitas coisas nos sucedem. Podemos até nos parecer com animais ferozes ou monstros infernais. Assim também como o perfume que exalas agora. Aos que não conseguem exalar perfume algum, ao contrário, cheiram conforme sua indumentária mental. Por isso se faz importante o conhecimento de nossa mente e nosso espírito. Sei que fostes por imensas vezes levado a planos superiores com a finalidade de aprenderes essas lições,
e que foi por meio delas que aceitaste tua doença e inclusive perdoaste teu esposo. Sem dúvida, foi isso mesmo. É interessante que quase nunca conseguimos nos lembrar desses fatos quando acordados. Entretanto, eles são pelo nosso espírito, assim como essa conversa, que não te será exatamente lembrada, mas acordarás com um sentimento de eterna felicidade, algo que não conseguirás entender o porquê, já que estás debilitada. Conseguirei melhoras de meu estado doentio, Miguel? Conseguirás que teus amigos espirituais, pelo teu coração generoso, te envolvam em néctar salutar de bem-estar e boa disposição, entre as crises que escolhestes ter, antes de reencarnares. Sim, querida, nós não lembramos quando estamos na Terra, mas a maioria dos casos que nos acontecem quando não temos o que espiar são pedidos por nós no plano espiritual, para que cresçamos equilibradamente no espírito. Fosse suicida e pereceste afogada. Florence olhou para ele, achando aquilo estranho, pois não se lembrava de nada. Tenho medo de sofrer muito e não ter coragem. Também temo deixar Miguelzinho. Obrigado, querida, por este brinde, que pincelou em mim a alegria de ver-te com a dádiva das bênçãos do afeto. Miguelzinho será amparado pelo teu amor. Ele sempre poderá ver-te ao seu lado durante um tempo, e depois sentir-se-á acompanhado por um anjo da guarda. Nada temas, meu amor. O pai jamais deixa um filho seu num barco em alto mar à deriva, sem a embarcação de salvamento. Confie, querida, confie, confie. A voz de Miguel, ainda em seus ouvidos, foi sumindo, sumindo, e Florence acordou sorridente e, suspirando, murmurou: Ah, a grandiosidade do amor divino jamais me deixará desamparada. Tenho a certeza disso agora. Obrigada, meu amigo, pela paciência que estás tendo comigo. Levantou-se e foi terminar sua refeição ao lado do esposo. Chegando à mesa, deu-lhe um beijo na testa. Simão sorriu para ela, dizendo: Ah, quanto tempo perdemos e agora, envelhecidos, nos damos conta do quanto poderíamos ter sido felizes se antes tivéssemos essa paz que existe hoje entre nós. Vamos caminhar agora pela praça, Simão. Sinto-me feliz e estou segura que esse será um brinde para mim. Quero rever a lua acima dos canais, iluminando a água que nos banha e sinalizando estradas desconhecidas por onde um dia talvez venhamos a trilhar. Do que falas? Falo de mundos desconhecidos, falo de vidas eternas, falo de auroras brilhantes sobre castelos e areia. Falo de vento, falo de terra, falo de estrelas, falo de mar, falo de amor, falo do universo eterno. Falas também de mim? Não entendo. Falo somente de Deus. Abandonando a sala, Miguel, sorrindo ao ver a sua amada com a felicidade à flor da pele, beijou sua branca cabeleira e saiu com Anacleto a volitar no espaço, em direção à colônia Esperança, dirigindo-se aos aflitos e aos desamparados, sabendo em seu coração que ali, entre a mulher que amava, também estava sua labuta. Agora estava ciente que fora enviado por Sebastião com o objetivo especialmente de ampará-la, conhecendo seu estado para auxiliá-la em seus últimos momentos e, quando ela fechasse os olhos carnais, pudesse visualizar a figura de seu, agora anjo tutelar, ele, Miguel. Nas altas paragens do plano espiritual, Adamastor mostrava a Horácio a vitória de seu filho que, com Isabel, festejava, cantando hinos de gratidão para o Pai Celestial. Enfim, Horácio, falava Isabel com ele, Miguel está regenerado. Enfim, se liberta das amarras que o prenderão ainda por tão pouco tempo à colônia Esperança. Está chegando a hora em que o veremos próximo a nós, a absorver a labuta dessas paragens como assistente, animando os infelizes que ainda desconhecem sagradas escrituras, encaminhando-os aos trabalhos diários de estudo e evangelização. Ah, esposo, tive muitos anos aqui a esperar por esse grandioso momento, muito mais que vós. Ver nosso filho junto a nós e não em regiões inferiores será minha maior alegria. Mas esses seres que aqui se encontram ainda precisam aprender sobre o Evangelho de Jesus?
Não terão eles outras ideias, outros conhecimentos? Sim, muitos vinculam-se ao que aprenderam em suas religiões e prendem-se a isso desde o início, fechando-se a tudo que lhes parece desconhecido e quimera aos seus olhos. Ao saberem que vieram do Deus que amam essas lições que Jesus exemplificou e ficarem cientes de que não foi ele quem as criou, mas Deus, nosso Pai Celestial, então avaliarão com outra perspectiva uma por uma, as lições do Evangelho, traçando paralelo às questões por ora absorvidas. E verão que o amor e a bondade, a esperança e precisamente o perdão são elementos fundamentais para a felicidade da alma. Sim, estás com razão. Bem, vamos nos movimentar para ouvirmos as novidades do dia de hoje trazidas por Inácio, que volta da Terra, cheio de notas diversas para tratar conosco.